A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode subir lá, quer saber aqui, ó, vou dizer uma coisa, lá é legal, porque lá tem ar-condicionado aqui também. Fica melhor que a gente aqui. Lá tem um ar-condicionado legal, lá é bacana. Eu pedi para vocês ficarem de pé, abrir no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 4. A gente vai falar, obviamente, de Jeremias, mas a gente vai falar do chamado. Eu sempre coloco o título, né? Vamos estar aqui, Jeremias e seu chamado. Então a gente vai entender esse chamado aí de Deus. Eu já preguei sobre o chamado de Ezequiel, agora vou pregar sobre Jeremias e o chamado. Chamado de Deus na vida desse homem. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, verso 4. Amém? Jeremias, capítulo 1, verso 4. O título da mensagem é Jeremias e seu chamado. Diz assim, Jeremias, capítulo 1, verso 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Verso 7. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Verso 9. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Pai, fala conosco, Senhor. Fala ao coração da tua igreja. Te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar de maneira individualíssima, Pai, com cada pessoa, com cada homem, com cada mulher aqui que está dentro do Senhor, do tabernáculo, Pai, que o Senhor possa falar de uma maneira própria, individual, que possa ser uma palavra que seja uma resposta para o meu irmão, para a minha irmã, que possa ser uma palavra também de encorajamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca no coração e na mente de cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai.
De cada pessoa que vai ouvir também, Senhor, pela internet, não sei que horário, ou agora, ou depois, que o Senhor possa também tocar na vida dessa pessoa. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, fazer com que pessoas, através dessa palavra, Senhor, sejam salvas, libertas, curadas, transformadas. Transformação de caráter, Pai. Transforma nosso caráter, Pai. E traz a nós, Senhor, entendimentos básicos, Senhor, sobre uma coisa que é tão importante na vida do cristão, que é o chamado, Pai. Então, Senhor, fala conosco, Pai. Glorifica teu nome. Em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus, amém? Eu não sei, mas possivelmente você já teve a sensação de chamar alguém e a pessoa não responder. Você já teve essa sensação? A de chamar alguém e essa pessoa não responder. Você já teve a sensação de chamar alguém e essa pessoa em nenhum momento te responder? Ou de repente de ouvir alguém te chamando e não saber quem é ou de onde é? Você já teve essa sensação? Ontem veio uma menininha pequenininha no grupo infantil e falou para mim assim: tio, eu ouvi a voz da minha mãe estava me chamando aqui fora. Eu falei: filha, sua mãe não está aqui. Eu conheço a mãe dela, conheço a criança dela, sua mãe não está aqui. Você já teve essa sensação? Pois bem, assim Deus se sente quando não ouvimos o seu chamado. É assim que Deus se sente quando a gente não ouve o chamado de Deus na nossa vida. E às vezes a gente até ouve, mas a gente não entende. A gente ouviu, mas não entendeu. Mesmo que você não entenda, acredite, meu irmão, Deus tem um plano para todos nós. E tem um propósito para cada vida. Além de que tem um chamado para cada um de nós. Plano, propósito e chamado. Eu já falei à igreja, mas eu vou retornar. São três coisas totalmente distintas, diferentes. Eu vou relembrar. O plano ele é universal. O plano é para todos. O plano de Deus para a humanidade se chama salvação. E esse plano é para qualquer um, para qualquer ser humano. Deus entregou o seu Filho para que se cumprisse um plano. O plano para que a humanidade fosse salva. E esse plano se concretizou e está aí para qualquer um que quer aceitá-lo para a sua vida. É um plano que é universal. Já o propósito de Deus, é para todos que aceitam esse plano. É algo individual. O propósito é estabelecido por Deus para a sua vida de uma maneira singular. E aí que entra o chamado de Deus. Aí é que entra o chamado de Deus para a sua vida. O chamado é algo específico para aqueles a quem aceitaram cumprir o propósito. E veja bem, além de ser individual, é específico para cada um. De repente Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, mas Ele chama cada um para fazer uma coisa diferente. Então, plano, propósito e chamado são coisas totalmente distintas. Eu já entrei, uma vez estava dentro do ônibus, e eu vi uma pessoa evangelizar um comprador e falou assim: Deus tem um plano na sua vida. Olha, Deus está falando que o plano é para todo mundo. Deus não tem um plano para a vida daquele homem. Deus tem um plano para a humanidade. Deus pode ter um propósito para a vida dele. Deus pode até chamá-lo, mas Ele vai fazer Deus vai fazer isso. Plano, propósito, chamado, três coisas distintas e diferentes. O chamado, algo específico para se cumprir um propósito. Um chamado ele é particular, é você e Deus. Você sabe o que Deus te chamou. Você sabe o que Deus quer de você. Deus te chama porque Ele deseja de forma muito específica. E esse chamar não é um chamar para você trabalhar em algum lugar, trabalhar numa loja, para você. Não, te chama para a obra dele. Ele tem um chamado na obra dele, um chamado específico. É tudo feito de modo organizado. Imagine você, se um engenheiro tivesse que fazer um traço de cimento para construir a obra, ou um ajudante do pedreiro tivesse que projetar o prédio.
de Jeremias, eu gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia aberta, ainda em Jeremias 1, a gente começou no verso 4, mas eu queria que você lesse os 3 primeiros versos, porque é importante. Diz assim, eu vou ler, você que não está com a Bíblia, ouça. Diz assim o verso 1: palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Verso 2: a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. Pastor, mas quanta informação! Quem é filho de quem? Quem é pai de quem? Quem é rei de quê? Quem foi presídio? Nesses 3 primeiros versos, Jeremias considera que Deus expressa que ele conhece o tempo, o lugar, o cenário e a vida do profeta. Deus conhece. Deus, quando chama alguém, ele chama conhecendo o tempo, o lugar, o cenário e a vida daquele que ele chama. Deus sabe o momento, o contexto da época e mais, nesse caso específico, ele vê Jeremias. Salmos 33, 13 diz assim: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Verso 14: do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. E finaliza o salmista no verso 15, 33, 15: ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus fala naquele momento com Jeremias que ele conhece a história de Jeremias, conhece o tempo de Jeremias, ele sabe sobre a família de Jeremias, ele sabe sobre a vida de Jeremias. Assim Deus conhece você, conhece a sua história, ele conhece o seu tempo, ele sabe da sua família, ele sabe da sua vida. Deus entra em nossa vida e ele muda tudo, ele transforma a nossa história, ele nos conduz para um propósito maior em sua obra, ele nos chama. Deus sabe tudo em nossa vida e ele pode renovar todas as coisas conforme a sua boa vontade. Então, dessa forma, com essa introdução, eu quero trazer algumas observações sobre o chamamento de Deus na vida de Jeremias. Preste atenção, preste muita atenção nessas observações que a gente tem que tomar. Primeira observação: tudo do chamado começou por ouvir a voz de Deus. Jeremias 4 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Tudo começou quando Jeremias ouviu a voz de Deus. A primeira coisa que aconteceu com Jeremias foi ouvir a voz do Senhor. Veja bem, você só consegue ouvir a voz de alguém se você estiver perto dessa pessoa. Você só consegue ouvir a voz de alguém se você estiver muito perto dessa pessoa, a não ser que essa pessoa grite. Você com Deus só vai ouvir Deus se você tiver algo que se chama relacionamento com Ele. Jeremias foi consagrado no vento. Deus falou isso. Jeremias tinha um relacionamento com Deus. A pessoa pode até estar longe de você e gritar numa voz, numa altura extraordinária, mas de repente ela vai estar longe o suficiente e possivelmente você não ouvirá a voz do que ele fala. Relacionamento gera chamado. Quem não tem relacionamento com Deus não consegue ouvir chamado de Deus. Quem não tem relacionamento com Deus não consegue ouvir chamado de Deus. E aí fica perdido. Deus não me chama. Deus não fala comigo. Deus não me chamou para nada. O irmãozinho ali está fazendo, está trabalhando na vida, está trabalhando na portaria, está trabalhando no ofertório, está trabalhando na escolinha, está aí, o irmãozinho ali, está até pastoreando. Chamado. E a chave de um relacionamento com Deus se chama adoração. Quem adora a Deus, quem adora a Deus tem um relacionamento com Deus. Adoração é a expressão de relacionamento, de devoção, de reverência da criatura com o Criador. Entender o significado da adoração a Deus é fundamental a todo cristão.
Porque o povo do Senhor é chamado à serventia da adoração. Então quer dizer que para sermos um cristão, uma cristã verdadeira, nós devemos ser essencialmente um adorador. Um verdadeiro cristão, em hipótese nenhuma, deve negligenciar a importância indispensável da verdadeira adoração a Deus em sua vida. João Calvino, grande reformador, ele disse que o primeiro fundamento da justiça é a adoração a Deus. Mas a adoração a Deus não é meramente um combinado de gestos, de posturas. Não é essa coisa louca que a gente vê aí em algumas igrejas aí. Não é uma igreja da parede escura, toda iluminada. Não é uma igreja onde ficam lá as irmãs parecem até a lá das baianas aí na escola de samba. Não é gente rodopiando para cima e para baixo. A adoração não tem nada a ver com isso. A adoração não tem a ver com gestos, não tem a ver com postura. Não é a entoação de músicas bonitas. Vamos ouvir agora harpas, de ouro, músicas lindas, mas isso não é adoração. Não é também a declamação de palavras bonitas e nem de frases de efeito. Tudo é possível aquele que crê. Glória a Deus, aleluia. A verdadeira adoração a Deus é um serviço que envolve a pessoa do adorador por completo, com todo o seu ser, o tempo todo, e não apenas nas manhãs, tardes, noites de domingo. Adoração não é dentro da igreja. Adoração é na hora que você acorda, na hora que você dorme. Continua adorando esse homem. Adoração é a sua vida, é a transformação de caráter que você tem, e sempre entregando a Deus tudo que você tem. Um verdadeiro adorador, ele ora, ele lê a palavra de Deus, ele congrega. Adoração. Uma adoração marcada simplesmente por externalidades, é inútil diante de Deus. É inútil. É inútil você adorar de forma externa apenas Deus. O Senhor ensina que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Como bons servos da adoração ao Senhor, nós devemos entender que não há adoração a Deus sem reverência pela santidade do seu nome. Tem gente que não tem reverência pela santidade do nome de Deus. Fala o nome de Deus. Sai como se estivesse falando qualquer coisa. Não tem reverência. Não tem admiração pela grandeza de Deus e os atributos de Deus. Não tem alegria pelas maravilhas de suas obras. Tem gente que parece que vem para a igreja e traz um cartão de pão e bate e entra, e bate e vai embora. E a adoração, e a humildade, a confissão de pecado diante da justiça desse Deus eterno, a gratidão diante do seu extraordinário amor, que é misericordioso, manifestada em sua indescritível graça revelada na pessoa de Jesus Cristo. Isso é adoração. A gente pratica a adoração como em nome de Cristo, a gente rende a Deus o nosso culto racional à luz da compreensão dos nossos atos, atitudes, pensamentos diários, diuturnamente. E esse tipo de adoração que é correta, busca destacar mais e mais a grandeza e a supremacia de Deus, reconhecendo o valor de Deus sobre todas as coisas. A verdadeira adoração é a resposta do coração à compreensão da mente, quando ela entende e valoriza Deus de forma correta. Se você adora a Deus, você possui um relacionamento com Ele, que vai fazer com que você ouça a sua voz. Ele vai fazer com que você ouça a voz dele. E se você ouve a voz de Deus, você vai ser chamado por Ele, pode ter certeza disso. De repente você não está entendendo bem isso ainda, mas com o tempo Deus vai te mostrar como cumprir o seu ministério. Irmão, apenas siga adorando, se relacionando e com ouvido atento. A segunda observação que eu vejo é que o chamado de Deus ele marca a vida de uma pessoa. Jeremias 1:5
Deus nos conheceu antes que nós nascêssemos. Por isso que a gente tem que ser conformador. Por isso que a gente não pode ser conformador. O nascimento se dá no momento do parto. Mas a concepção da vida não. Havia milhões de possibilidades, mas entre elas foi você que nasceu. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por um acaso, mas você foi concebido propositalmente, intencionalmente. Você é diferente de todo mundo que já existiu e vai existir. E não é por conta da íris do seu olho, não é por conta das suas digitais, não, você é uma pessoa única. Porque nunca houve ou haverá ninguém ou alguém igual a você. Foi assim que o nosso grande Deus nos formou. Bilhões de pessoas, entre trilhões de possibilidades. Quantos espermatozoides saem? Para apenas um. Bilhões de possibilidades. Pessoas foram formadas. Bilhões de pessoas foram formadas entre trilhões de possibilidades. E nenhuma igual a outra. Mas todas elas nasceram, vieram a existir, porque Deus assim programou. No Salmo 139, Davi disse que se ele pudesse contar os pensamentos de Deus, ia ser uma tarefa impossível, porque são mais numerosos que a areia do mar. Sabe por quê? Porque para cada pessoa que já nasceu, Deus tem um plano específico. Ele tem um livro e neles estão escritos todos os dias das nossas vidas. Se você é cristão, meu irmão, minha irmã, não pode apoiar a prática do aborto, porque o Salmo 139 diz que Deus vê a substância ainda informe de cada pessoa. Ou seja, só a primeira célula resultante da união do espermatozoide do homem. Para ele, essa já é uma vida. E se para ele já é uma vida, para a gente tem que ser também. Uma pessoa para quem ele fez planos. Então não é apenas o seu DNA que é diferente, mas Deus também lhe deu um destino diferente, específico. Você não nasceu simplesmente para passar pela vida, curtindo, sofrendo, sem saber o que fazer ou para que veio. Paulo disse que mesmo antes de ele nascer, Deus já tinha um plano para ele e demorou o seu chamado. Mas desde o ventre da sua mãe, sua missão como apóstolo já havia sido preparado por Deus. Meu irmão, de lá em 2 Coríntios 5,15, que nenhum de nós vive a morte para si. Paulo escreve isso. Nós fomos colocados aqui para fazer alguma coisa. Nós estamos aqui para fazer diferença. Para que o mundo seja diferente por causa de nós. E quando morrermos, as pessoas sentirão a nossa falta, haverá impacto, porque ninguém mais poderá fazer o que somente nós fazíamos. Isso é um fundamento disso tudo. Se chama Jesus Cristo. Fora dele, não dá para fazer nada que preste, nada que permaneça, tudo é Jesus, só Jesus e mais nada a não ser Jesus. Então a missão principal de qualquer pessoa é manifestar Jesus. Mas ele foi embora, está aberto do Pai, esperando para voltar. Agora é a hora da gente falar disso. Daqui a pouco ele vai se revelar ao mundo e nós seremos testemunhas aqui na terra. Só que cada um de nós vai fazer isso de um jeito diferente. Porque cada um de nós foi chamado para fazer algo diferente. Ninguém pode mostrar Jesus igualzinho ao outro. Ninguém é cópia do outro. Ninguém tem uma história de vida igual ao outro. Porque nós somos únicos. Jesus ele terminou o propósito da vida dele com 33 anos. Por 30 anos, se você ler a palavra, ele ensinou, mas ele não curou ninguém. Não tem palavra, não fez milagre. Ele ensinou, também não pegou. Ele ensinou agora, mas não pegou. Então entenda que Deus quer falar nessa noite para você. Deus ama você, Deus tem um projeto para a sua vida, você tem uma missão. Se você está vivo é porque Ele quer lhe usar para fazer alguma coisa. Ele te colocou no mundo para manifestar a glória dele. E você tem que manifestar de um jeito que ninguém mais consegue fazer. Você é diferente. Tem gente que fica pequenininho. Não fica assim não, você é diferente. Deus preparou boas obras para você e eu fazemos hoje.
coisa pequena. Talvez seja apenas dar um sorriso para alguém. Você já parou para pensar nisso? Talvez seja apenas abraçar alguém. Esse alguém, de repente, que vai receber um abraço, um sorriso, ele pode estar justamente precisando receber aquele sorriso, aquele abraço para esse dia. Deus é simples, a palavra é simples, o Evangelho é simples. Deus não está procurando muitas coisas grandes, não, meu irmão. Ele não está procurando coisas que todo mundo pode aplaudir, não. Todos, grande parte, não digo todos, acharam um absurdo Jesus ter morrido na cruz como bandido, humilhado, sem se defender. Mas esse tipo de morte, do jeito que foi, mudou a história do mundo. Justamente porque fez somente o que o Pai queria, e só quem podia fazer era Ele. Era o chamado dele. E você, meu irmão, também vai mudar o mundo. Se você fizer apenas o que Deus quer que você faça. O sentimento de ser chamado é algo maior do que você. E isso vai marcar a sua vida positivamente para sempre, como um divisor de águas, um novo tempo de milagres vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. Pense nisso. A terceira observação que eu vejo é que Deus não te chama e vai deixar você sem te auxiliar, não. Deus, Ele te chama, mas Ele te ajuda com suas limitações. Diz lá em Jeremias 1, 6 e 7. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo por uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, eu não passo por uma criança. Porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu me ordenar, você falará. Deus tem chamado pessoas para realizar a sua obra, homens, mulheres, tem ouvido o convite do Senhor, tem colocado o convite à disposição. Deus, em vários períodos bíblicos, Ele chamou Moisés, Josué, Isaías, Gideão, Paulo, Pedro, tantos outros. Mas a quem Deus chama, Ele capacita. Deus chama capacitando. Deus capacitou homens para o ofício de profetas. Deus capacitou homens para o ofício de juízes. Deus capacitou reis e sacerdotes. Moisés colocou no princípio também. Eu não sei falar, então eu vou botar outros do lado. Josué, após a morte de Moisés, você achou capaz de continuar a obra de Deus. Depois de tantos feitos que Deus fez através de Moisés, Deus falou: Olha, vou fazer coisas que as pessoas vão ver que você está comigo. Gideão se achava pequeno demais. E aí, depois da sua conversão, 3 anos afastado. Depois que foi chamado por Cristo, ele ficou 3 anos afastado lá no lado da Arábia. Lá. Alguns dizem que simplesmente para discernir a palavra, outros para meditar, mas 3 anos ele ficou afastado. Pedro pregou Cristo 3 vezes. Só se converteu, diz a palavra, eu já peguei sobre isso aqui. Só se converteu depois que Jesus voltou, ressuscitou. Um dos primeiros desafios do jovem Isaías foi profetizar a morte do rei Ezequias. É importante a gente saber que o Deus que chama capacita o chamado. Jeremias, quando chamado pelo Senhor, ele se sentiu como um menino. E Deus encorajou ele a fazer Deus a ele. Jeremias se sentiu capaz de fazer a obra de Deus, mas o Senhor lhe chamou a si mesmo. Mas eu não consigo fazer mesmo. Deus chamou, Deus vai estar capacitado. Pode ter certeza disso. Não importa as dificuldades, não olhe para trás. Confie em Deus, o seu Deus oficial. Você vai esperar as limitações. Cada barreira que a gente encontra, eu encontro várias na minha vida, principalmente na minha vida ministerial. É uma oportunidade que a gente tem de iniciar o sobrenatural. Toda vez que tem uma barreira, uma dificuldade na minha vida ministerial, eu penso nisso. Eu penso que eu vou encontrar uma oportunidade de vivenciar o sobrenatural na minha vida. E as dificuldades, elas não têm que fazer a gente se afundar, não. Elas têm que fazer cada vez mais sermos dependentes do Senhor. A quarta observação: não há o temer quando Deus está na calma. Jeremias 1:8 diz assim: Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: Eis que põe as minhas palavras na sua boca. Jeremias tinha muitos temores. E Deus trabalhou seus sentimentos e traumas. Para quê? Para curá-lo, para fortalecê-lo com
privilegiados por Ele, meu irmão. Como os discípulos que foram chamados para entrar no barco no meio da tempestade, Jesus os salvou. Você nunca vai estar sozinho. Você pode ter certeza disso. Jesus prometeu estar para sempre conosco, cada um de nós. O Senhor prometeu para Jeremias que o capacitaria para realizar a sua obra. Deus nos toca e coloca as palavras certas na nossa boca. A sua, a minha, a de nós, todos, as nossas capacidades. Elas vêm de Deus e não de nós mesmos, com apenas um toque. Deus pode mudar todas as coisas na vida daquele que ele chama. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus, através de você, ser glorificado. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aqui eu tenho de observação para a gente finalizar. É que é necessário coragem para a gente lutar. A gente não pode ser covarde. Jeremias 1,10 diz assim: veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Agora, Deus mostra que a boca de Jeremias, ela foi consagrada a si mesmo, e separada do uso comum e profano, passando a investir em Jeremias agora o seu propósito. Ele encoraja Jeremias a se lembrar do Espírito, devendo se lembrar do seu chamado, pois é Deus quem o constituiu, e Ele vai dar a coragem necessária para que Jeremias prossiga nessa empreitada. Deus chama, capacita e Deus sustenta. Certo é a experiência, nos ensina que a visão dos homens, qualquer que seja a dignidade que possuam, seja ela linda, traz consigo medo. Os profetas, eles foram alçados para reduzir muita honra. Eles não deviam poupar os seus ouvintes, mas reprová-los livremente sempre que houver necessidade. Eles também devem e deveriam usar ameaças quando encontrarem homens perversos. Para isso, precisa de coragem. Precisa de muita coragem. Deus não deu coragem. Deus acumulou palavras e assim encorajou seu profeta a proceder com zelo. Com zelo que cansaram na hora de limpar a sujeira que estava poluindo a terra naquele momento. Chamado de Jeremias, não foi fácil não. Diz a palavra que ele ficou 23 anos pregando. 23 anos pregando. Determinado momento da vida de Cristo, ficou 23 anos pregando. Dizendo que o povo deixar de ser idólatra. Dizendo que o povo largar a idolatria. Dizendo que o povo largar a apostasia. Indo no palácio falar com o rei: olha, o povo está assim, o reinado está assim, o rei está assim. Olha, vai chegar o juízo de Deus. Mas já tem que se arrepender. Já tem que se arrepender. Jeremias nem calado foi. Deus proibiu ele de se casar. Um homem solitário, chamado menino, para pegar arrependimento, num cenário de idolatria, um povo idólatra, o povo de Deus idólatra, dentro de Judá. Ele ia falar com o rei, foi jogar no povo, açoitaram, colocaram um gaiola em praça pública. Era pão e água, determinado que ele comia. Às vezes ia para a caverna, lá para perto de Anamós, 3 quilômetros de Judá. Não foi fácil, não. Imagina 23 anos, tem gente que fica um dia sem ter um pãozinho de tarde, já está morrendo de fome, já está reclamando. Chamado de Jeremias, não foi fácil. Primeiro precisou derrubar para depois construir. Primeiro precisou arrancar para depois plantar. Vencendo todo o mal e construindo o bem. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil chamar de Deus para a vida da gente. Eu digo isso de carteirinha. Não é fácil chamar de Deus para a vida. Se eu pudesse, é porque eu não tenho escolha que eu faça a vontade de Deus. Eu sou servo do Senhor. Se eu pudesse, eu não estava aqui ensinando. Eu, Marcelo, filho do pastor, Marcelo, o homem, eu não estava aqui ensinando também. Eu não estava pregando essa palavra para ninguém. Eu não estava vendo. Eu não estava, com certeza. Se eu tivesse que escolher um lugar, não seria aqui. Se eu tivesse que escolher um lugar, não seria essa posição. Às vezes o povo aqui, eu me sinto privilegiado por Deus ter colocado aqui, e eu faço isso com zelo, com amor, com dedicação e adoração a Ele, por causa do meu chamado, porque Deus me chamou. Mas a minha vontade
liderar, falar, orar, pregar. Às vezes ele leva a caminhar nas costas, e daqui a pouco, gratidão. E daqui a pouco, algo que te surpreende. E daqui a pouco, algo que te faz sofrer. Aí você sofre, não sofre só você, sofre a sua família, sofre a sua mulher, sofre seus filhos, sofre seu entorno, sofre a sua mãe. O chamado de Deus não é fácil, para Jeremias não foi fácil. Para finalizar, João 15 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e tenham fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Irmão, Deus vai te chamar. Se não está te chamando, vai te chamar. Preste atenção nessas observações. Relacionamento, adoração, chamado. Aceite o propósito de Deus na sua vida e vive o chamado daquilo que Ele tem para você. Mesmo você não querendo, eu sou muito feliz. Eu posso dizer para você ficar aqui também. Mesmo eu não querendo, eu sou muito feliz. Mesmo eu podendo ter que escolher, eu sou muito feliz. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Não existe melhor forma da vida do que cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Então aceite o propósito de Deus na sua vida. Ouça o chamado de Deus na sua vida. Feche os teus olhos, coloque a cabeça.